Você já teve paralisia do sono? Ao acordar, já tentou se mexer ou falar e não conseguiu? Teve estranhas sensações, como se alguém estivesse em cima de você e você não conseguia fazer nada além de ficar imóvel? A paralisia do sono é assustadora e existem diversos relatos por aí de que ela seria causada por situações sobrenaturais ou até mesmo estaria ligada a visitas alienígenas. Por este motivo, no vídeo de hoje, nós iremos falar a respeito dessa horripilante sensação chamada paralisia do sono. Mostraremos diversos relatos de pessoas que já passaram por esta experiência e explicaremos como a ciência trata esse assunto. Então, antes de mais nada, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Explicando de forma resumida, a paralisia do sono é uma situação que ocorre normalmente quando você acaba de acordar, ou, em algumas vezes, um pouco antes de adormecer. Nesta condição, o seu cérebro desperta, mas o seu corpo não, permanecendo totalmente paralisado por alguns minutos, impossibilitando todos os movimentos, inclusive a fala. Essa sensação é bem estranha e assustadora, pois você consegue observar tudo à sua volta normalmente, mas não consegue reagir a nada. Muitas vezes, essa situação vem acompanhada de estranhas sensações, podendo até mesmo afetar o olfato, o tato, a visão e o paladar. É normal que pessoas que passaram por essa situação sintam sentir cheiros diferentes, gostos estranhos e até mesmo sintam-se tocadas por outros seres. Por este motivo, a paralisia do sono é comumente ligada a supostos casos sobrenaturais e abduções ufológicas, pois, segundo diversos relatos, é possível até mesmo ver diferentes seres se aproximando e, em alguns casos, até mesmo sentir esses seres fazerem algum tipo de ação. Veremos mais sobre isso nos relatos reais que traremos no final do vídeo. Como falamos anteriormente, um fator curioso a respeito dos relatos de quem tem ou teve paralisia do sono é que a maioria das pessoas, cerca de 75% delas, de acordo com uma pesquisa publicada em 1999, dizem que viram alucinações ou acreditam que fizeram algum tipo de contato alienígena. As alucinações provocadas pela paralisia seguem certo padrão. Afinal, há muitos relatos semelhantes de pessoas que afirmaram ter enxergado, além dos alienígenas, sombras demoníacas em seus quartos, vultos sentados no pé da cama, fantasmas de olhos vermelhos e por aí vai. Em alguns casos, a paralisia do sono também provoca a sensação de dissociação corporal, que é quando a pessoa tem a sensação de que está flutuando sobre o próprio corpo, ou simplesmente não se identifica com ele em nenhum aspecto. É claro que muitas das pessoas que passaram por essa situação ficam convencidas de que isso não passou de um pesadelo temporário e uma experiência nada agradável. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que afirmam e estão convencidas de que foram atacadas por entidades extraterrestres ou sobrenaturais durante o sono. E por isso vamos contar alguns desses relatos para vocês, inclusive um meu próprio. Sim, curiosos, eu já tive duas experiências horríveis com a paralisia do sono e vou contar uma delas para vocês. Eu estava dormindo e sonhando com uma rua tranquila, quando de repente um cachorro assustador surgiu e uivou no meu sonho. E eu não sei por qual motivo, no sonho eu associei que este era o cão, o cachorro do diabo, no qual eu já tinha visto relatos na série Supernatural. No mesmo momento que falei, nossa, é o cão do diabo, no meu sonho, eu acordei. Mas acordei paralisado e senti que alguém estava deitado sobre mim. E nesse momento ele estava me enforcando. Eu fui ficando sem ar e tentava gritar apavorado, mas a voz não saía, fazendo com que eu ficasse mais apavorado ainda e não conseguisse me mexer. Foi uma situação angustiante que durou cerca de 1 minuto mais ou menos. E depois, do nada, a sensação sumiu e eu levantei correndo para acender a luz.
Como vimos no meu relato, a paralisia do sono não apenas faz com que as pessoas não consigam sair de suas camas, mas também as impede de falar na maioria das vezes, o que torna a experiência ainda mais assustadora. No meu caso, a experiência foi voltada mais para o aspecto sobrenatural, mas como citamos anteriormente, grande parte dos relatos estão ligados a seres extraterrestres e abduções. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender o que a ciência diz respeito à paralisia do sono. Segundo a ciência, quando dormimos, o cérebro ativa um mecanismo de defesa, fazendo com que o corpo fique incapaz de se mover. Esse mecanismo serve justamente para que não façamos movimentos bruscos durante a noite e não corremos o risco de nos machucar deste modo. Durante a noite, passamos por diversas fases do sono. Em uma delas, os músculos começam a ficar imóveis e o nosso cérebro fica mais relaxado, produzindo sonhos e histórias complexas. Em alguns casos, quando acordamos no decorrer deste período, acontece uma falta de sincronia entre o corpo e o cérebro, fazendo com que, mesmo acordados, ainda não sejamos capazes de nos mover. Essa experiência faz com que ocorram até mesmo alucinações, ou seja, para a ciência, tudo se trata de um fenômeno físico que acontece em nosso corpo, e esse estágio é conhecido como a famosa paralisia do sono. Mas então, qual seria a relação deste fenômeno com as abduções e os seres extraterrestres? Segundo muitos estudos, existe uma semelhança entre os supostos casos de abdução alienígena e a paralisia do sono. A maioria das experiências de abdução estudadas ocorreu durante a noite, e a maioria dos abduzidos relatou sintomas muito semelhantes ao fenômeno de paralisia noturna. Isso não quer dizer que todas as pessoas que relatam ser abduzidas tenham na verdade passado por uma simples paralisia do sono, mas ajuda a solucionar muitos dos casos que supostamente seriam de origem alienígena. Mas, além da origem sobrenatural e extraterrestre, a paralisia do sono é abordada de formas diferentes de acordo com a cultura da região. Na cultura vietnamita, por exemplo, a paralisia do sono é conhecida como Ma De, que significa segurado por um fantasma. Muitas pessoas nessa cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas, causando a paralisia. Na China, a paralisia do sono é conhecida como Pin-Yin, o que pode ser traduzido literalmente como corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Na cultura japonesa, a paralisia do sono é conhecida como Kanashibari, que significa literalmente atado ao metal. Na cultura popular húngara, a paralisia do sono é chamada de Liderknyomas e pode ser atribuída a um número de entidades sobrenaturais, como aparições, bruxas, fadas e etc. Na cultura brasileira, a paralisia do sono pode ter originado a lenda da pisadeira, segundo a qual, durante o sono, uma mulher lendária pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo, enquanto esta vê tudo e não pode fazer nada. Na cultura portuguesa, a paralisia do sono era até o século XX atribuída a um personagem do folclore, denominado Fradinho das Mãos Furadas. Ele sentava-se em cima das pessoas durante a noite e mexia em objetos da casa, mudando as coisas de um lado para o outro. E por fim, na cultura norte-americana, os extraterrestres são os supostos causadores da paralisia do sono. Essa crença folclórica deve-se aos movimentos da nova era, enquanto que na Europa vêm demônios ou bruxas, nos Estados Unidos vêm-se extraterrestres durante os episódios de paralisia do sono. Então, curiosos, podemos notar que a ciência explica a paralisia do sono como um fenômeno físico natural, diferentemente do que pensam os ufólogos e as pessoas que acreditam em situações sobrenaturais. Mas e você? O que acha da paralisia do sono? Você já teve uma experiência semelhante? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Quem sabe no próximo vídeo eu possa contar o relato de vocês. Obrigado, curiosos, e até a próxima!